Duas crianças morreram afogadas quando tomavam banho numa barragem em Chimoio. INAM prevê continuação de calor no sul do país e chuvas no norte nos próximos dias. Renamo diz que o Tribunal Administrativo deu golpe à democracia ao julgar improcedente recurso de Manuel de Araújo. Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Duas menores morreram afogadas neste sábado quando tomavam banho na barragem de Manhoso, em Chimoio. Cansados de recorrentes mortes naquele local, os moradores pedem esvaziamento da barragem para evitar mais mortes. As vítimas, todas do sexo feminino, com idades compreendidas entre 12 e 14 anos, saíam daquela margem em direção a esta margem, em busca de mangas, e chegadas neste local decidiram entrar nesta barragem para tomar banho e o pior aconteceu. Afundaram aqui na barragem, então eu tentei entrar. Quando entrei, localizei esse corpo que tinha sido resgatado agora, então tinha que sair fora. Então quando sair fora era para pedir ajuda para nós entrarmos lá. Então quando entramos lá, quando chega a Solide, disse, antes da intervenção da polícia ou do PIC, não pode resgatar o corpo. Quanto tempo vocês esperaram até que chegassem os bombeiros e as autoridades? Isso eu acho que foi 30 minutos. Sim, foi 30 minutos. Neste momento já retiraram o corpo e estão em busca de um outro corpo? Sim, estamos em busca de outro corpo, sim. Uma situação que conseguiram... Inconsolável estava o pai da finada, que já havia sido retirada das águas. Eu acompanhei essa tarde mesmo, porque de manhã eu disse a ela que põe água no quarto de banho, ela que pôs água para mim de banho. Ultimamente, 9 horas, 7h30, quando já estava no serviço, levei o carro para a oficina mecânica, é perto da casa onde eu estava. Saí da oficina, aquela hora das 10, comecei a trabalhar. Aquela hora das 13h30, quando eu apanhei a informação que a criança afogou-se aqui na barragem. A barragem de Manhoso, que abastecia água aos bairros e a extinta fábrica da Testa África, deixou de ser aproveitada há cerca de 10 anos com a entrada do FIPAG, que explora as águas da barragem de Chicamba. De lá a esta parte, há relatos constantes de mortes, situação que preocupa os moradores. Queremos abrir essa barragem para sair toda essa água. Todos os anos estão a morrer pessoas aqui. Estamos mal. 4, 5 pessoas estão a morrer. Todos os anos, nós estamos a ver morto aqui, todos os anos. No ano passado, um jovem mesmo de 12ª classe morreu aí. Uma semana que está aqui na água, nós sem trabalhar aqui no bairro. Queremos mesmo essa barragem, tirar mesmo essa barragem. Contactada a administração da extinta Testa África sobre a preocupação dos moradores, sem gravar a entrevista, esta diz não ter responsabilidade sobre a barragem, uma vez que a empresa já não funciona e esta ficou votada ao abandono. Enquanto a barragem é desprotegida, as mortes somam e seguem naquelas águas onde a maior parte tem sido crianças, tal como neste caso que deixou luto e dor em duas famílias este sábado. O corpo da segunda criança foi recuperado por volta das 16 horas de hoje. Seguimos com outras notícias. Mais de 1000 pessoas que refugiaram-se na ilha do Ibo devido a ataques armados em Cabo Delgado necessitam de ajuda urgentemente. A maior parte da população que abandonou as suas casas na sequência dos ataques armados em Cabo Delgado refugiou-se ao distrito do Ibo, onde o governo lançou um apelo de emergência devido à suposta incapacidade de apoio aos deslocados que nos últimos dias não param de chegar à ilha, que atualmente é considerada uma zona segura. Matema rondava a volta de 500 pessoas e Ibo iam mais ou menos 450 e mais de 100, 120 em Quirimba e em Quirambo mais um número reduzido na ilha de Quirambo. Portanto temos uma volta de 1000 pessoas ali que se deslocaram, outros aqueles que foram mais infelizes, né, vieram assim mesmo, sem roupa, sem nada, então esses precisam de mais apoio. Entretanto, em resposta ao apelo de emergência lançado pelo governo distrital do Ibo, o Conselho Islâmico de Cabo Delgado disponibilizou cerca de 7 toneladas de produtos diversos. Apelamos a todos os empresários de Cabo Delgado e de todo o país que façam o que neste momento temos feito, de ajudar
os necessitados, principalmente nestas situações em que acontecem, e as comunidades e as associações também que façam o mesmo, para apoiar esta gente necessitada nestes momentos muito importantes das suas vidas. Oficialmente não se conhece o número real de pessoas deslocadas devido aos ataques armados, que já se prolonga há cerca de 2 anos e que nos últimos tempos tende a intensificar-se e alastrar-se para vários pontos da província de Cabo Delgado. O coordenador da Comissão Política da RENAM diz que a democracia está a ser vítima do regime da Frelimo. O Suf Momata reagiu assim ao acórdão emitido pelo Tribunal Administrativo no dia 10, relativo à perda de mandato de Manuel de Araújo ao cargo de presidente do Conselho Tático de Quelimane. O Suf Momad referiu que Manuel de Araújo submeteu tempestivamente a sua candidatura à Comissão Nacional de Eleições, que no entanto foi aceite, o que permitiu concorrer às eleições de 10 de outubro, onde venceu com 60% dos votos. O Tribunal Administrativo confirma a perda de mandato depois que o acordo do Conselho Constitucional foi declarado vencedor. Violada a Constituição da República, violados os alicerces da paz, na reconciliação nacional, diálogo político, memorando de entendimento para a Constituição de 2017 e do Estado de Direito Democrático, a moção de Câmara Geral e os municípios da cidade de Quelimane, não examinam essa alternativa, que não exercício de seu processo soberano e do aplico do direito constitucionalmente consagrado e resistência a hábitos locais, impedir a usurpação de poder por entidades estranhas à soberana vontade popular. O futuro da democracia, da paz, da reconciliação nacional e do Estado de Direito Democrático está nas vossas mãos. O Suf Momad disse ainda que a RENAMO não vai ceder àquilo que chamou de chantagens políticas. Por isso, acreditamos que os municípios da cidade de Quelimane não permitirão que a Frelimo continue a fazer os processos eleitorais e dos votantes de partidos. Não vamos tolerar. É já terça-feira que arranca o Congresso da RENAMO, o maior partido da oposição em Moçambique. O encontro de 3 dias será realizado em Gorongosa. 8 meses depois da morte de Afonso de la Cama, membros da RENAMO reúnem-se a partir de terça-feira em Gorongosa, no Congresso que deverá, entre outros pontos, eleger o presidente do partido. Segundo aquilo que vê nos distritos, se vai em encontro do guião que foi aprovado no gabinete de preparação do Congresso, se todos esses delegados que forem eleitos se reúnem todos os requisitos necessários e aqueles exigidos. O partido RENAMO, como um partido democrático, de facto, os membros ou os delegados que forem eleitos, cada um está livre de depositar a confiança que acharem nesses candidatos que anunciaram ou que se pronunciaram que vão concorrer para o cargo do partido RENAMO. Este sábado foram apresentados os 50 delegados de Sofala ao Congresso e também foram apreciadas as propostas de governação dos candidatos a presidente da RENAMO. Cada delegado que vai a este Congresso reflita sobre a vida do partido, reflita sobre a vida do país, reflita para os próximos 5 anos. Ainda no encontro deste sábado, os delegados ao Congresso e outros membros da RENAMO em Sofala analisaram os estatutos do partido. Apesar das altas temperaturas, o Hospital Central de Maputo recebeu menos 55 pacientes do que o normal. O destaque vai para um grupo de 14 pessoas que envolveram-se no acidente enquanto iam à praia. A vaga de calor no sul do país vai continuar nos próximos dias, segundo o INAM. Foram mais de 40 graus Celsius registrados este sábado no sul do país. Ainda assim, o Serviço de Urgência do Hospital Central de Maputo teve menos 55 pacientes do que tem sido habitual nos dias de altas temperaturas. Geralmente aqui no hospital nós temos atendido numa manhã, refiro-me do turno das 7 até 14 horas, acima de 200 doentes,
mas hoje só atendemos 146 doentes. Destes 146 doentes, 106 foram de alta e 40 que ficaram em observação para posterior destino, ou internamento ou mesmo alta. Neste sábado, o destaque naquela que é a maior unidade hospitalar do país foi para um grupo de 14 cidadãos que se envolveram num acidente de aviação, tendo contraído ferimentos. Que ocorreu na Avenida Marginal, na Costa do Sol. Dos 14 doentes entrados, recebemos um que estava gravemente ferido, que está na reanimação. 3 deles estão na sala de observação, sendo observados por diferentes especialidades. E alguns ainda estão na sala de tratamento, recebendo tratamento para posterior alta. Já o Hospital Geral José Macam, ainda na capital do país, registrou 150 entradas entre vítimas de agressão física e acidentes de aviação. Para fazer face ao calor intenso, especialistas apelam que os cidadãos continuem a beber muita água, até porque as altas temperaturas vão continuar nos próximos dias, embora com menos intensidade, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Para amanhã prevê-se uma descida até mais ou menos 35 graus na cidade de Maputo. Para as zonas centro e norte, o INAM prevê a continuação das chuvas que têm estado a cair nos últimos dias. Pelo menos 687 mil pessoas já atravessaram as fronteiras nacionais durante a quadra festiva. A fronteira da Ponta do Ouro foi que registrou o maior fluxo. Por isso, a polícia vai reforçar o nível de controle naquele ponto. A informação foi avançada pelo comandante-geral da polícia, que falava durante o encerramento da Operação Buerana. Lançada a 13 de dezembro de 2018, a Operação Buerana tinha como objetivo assegurar que as entradas e saídas de pessoas e bens nas fronteiras nacionais durante a quadra festiva fossem feitas com tranquilidade. O objetivo foi alcançado de acordo com o comandante-geral da polícia, que nesta sexta-feira dirigiu a cerimônia de encerramento. E porque durante a operação, 4 agentes da polícia perderam a vida, Bernardino Rafael pediu a observância de 1 minuto de silêncio. A respeito a esses colegas, 1 minuto de silêncio. Chefe da parada. Apesar dessas perdas, a Operação Buerana é descrita como tendo sido um sucesso. Aliás, a polícia diz que conseguiu fazer o seu trabalho num ano em que atingiu um nível histórico de travessias nas fronteiras de Rossano Garcia, Ponta do Ouro e Machipanda. O movimento na nossa fronteira atingiu uma cifra de 687.724 pessoas que passaram nas nossas fronteiras. Este número, 60% foram dos moçambicanos que saíram e regressaram e 40% estrangeiros. Teve mais incidência entre Ponta do Ouro, Rossano Garcia, Machipanda, Zobwe. Para a fronteira da Ponta do Ouro, cujo acesso ficou facilitado pela abertura da ponte Maputo-Catembe e da respectiva estrada, a polícia vai desenhar uma nova estratégia. Tínhamos concentrado as nossas forças, as nossas atenções. Rossano Garcia, hoje Ponta do Ouro, continua e foi onde maior movimento de entradas de pessoas e viaturas teve. Não podemos comparar com o igual período do ano passado, porque este movimento não houve, mas este ano superou as expectativas e nós vamos prestar maior atenção à fronteira da Ponta do Ouro. Ainda na quadra festiva, registrou-se uma redução dos casos criminais, mas os afogamentos e as violações sexuais de menores continuam a preocupar as autoridades. Tivemos 22 casos criminais contra 31 de igual período do ano 2017 para o ano 2018. Reduzimos em 9 casos criminais. Em termos de acidente de aviação, igualmente reduzimos. Tivemos 28 casos de acidente de aviação contra 31. Entretanto, reduzimos em cerca de 3 casos criminais de acidente de aviação. As mortes também reduzimos. Tivemos 24 óbitos, resultante das mortes das nossas estradas,
reduzimos em 8 casos de morte comparando com o igual período do ano transado. Só neste período da quadra festiva, nós registramos 20 casos de violação de menores. É preocupante. E subimos comparando com o igual período do ano transado. O pico de entradas em Moçambique verificou-se nos dias 22, 23 e 24 de dezembro de 2018 e nos dias 2, 5 e 6 de janeiro de 2019 foi o pico de saídas do país. Moradores dos bairros da Pulana Caniço e Machaquena estão agastados com a empresa Águas da região de Maputo. Eles reclamam pelo fato de a empresa ter faturado o mês de dezembro sem que a água tenha jorrado sequer uma vez. Novo dia, nova desilusão. Foi assim em todo o mês de dezembro de 2018. Moradores dos bairros Pulana Caniço e Machaquena, arredores da cidade de Maputo, passaram todo dezembro sem água nas torneiras. Mas a surpresa veio no fim do mês. A empresa Águas da região de Maputo foi deixar as faturas de consumo de água que não chegou a jorrar. E uma das famílias que receberam a fatura de água é da Ana Armindo. 306 meticais, mais ou menos o valor que pagou em novembro, último mês do ano em que teve água na sua casa. Com muito dinheiro que estão a vir na fatura. Quando eles trazem fatura, quando você quer falar com eles, eles não param. Só te entregam a fatura, você quer reclamar, dizem, não, isso aí não é conosco. Só não sabemos onde irmos reclamar. Aos 306 meticais pagos à Águas da região de Maputo, acrescenta-se cerca de 40 meticais diários que a família da Ana Armindo usava para a compra de água para a sobrevivência. E é exatamente o mesmo exercício que faz a família da Salmina, que mesmo com problemas financeiros, tem de pagar um produto que não consumiu. Este jovem diz ter notado a origem do problema. Afinal, o contador está avariado e os técnicos fazem uma leitura arbitrária e fixam o valor. Nos deparamos com um senhor que foi muito, posso dizer, fiel ao seu trabalho. Ele nos disse exatamente de que este contador está variado. Os outros continuam a ignorar, mas tirando uma leitura e não sabemos que essa leitura tira de onde. Os consumidores dizem que mesmo nos dias em que há água, são obrigados a madrugar, porque só jorra entre as 3 da madrugada e as 6 horas da manhã. A empresa Águas da região de Maputo promete avaliar as reclamações e já na segunda-feira vai pronunciar-se publicamente. Pais encarregados de educação que não querem deixar tudo para a última hora já começaram a fazer compras de material escolar para o ano letivo que inicia a 1 de fevereiro. Todos os anos, a correria é a mesma. Pais encarregados de educação de um lado para o outro à procura de material escolar acessível. Um desconto ali, outro acolá, faz toda a diferença no orçamento no mês considerado de o mês das vacas magras. Afinal, muitos tiveram gastos nas festas de Natal e fim de ano. Na Baixa da cidade de Maputo, há de tudo, desde cadernos, esferográficas, lápis, borrachas e outro material escolar. Venho encapar os cadernos da minha filha. Estava a passar por aqui, vi os livros para não esperar a enchente, achei melhor comprar agora. Nós decidimos agora preparar o material, tudo, estar tudo pronto. Cadernos, canetas, lápis, todo o material escolar. Os comerciantes estes reclamam ainda do fraco movimento. O meu negócio das mochilas não está a sair bem. Ainda não há movimento. Acho a falta de dinheiro. O negócio não está a andar. Esses dias o negócio está a andar muito fraco. Ainda não há dinheiro. Vamos ver se o 13º vai entrar, se vai ver dinheiro. Há quem aprendeu dos anos anteriores e optou por não deixar tudo para a última hora. Até porque muitos comerciantes têm-se aproveitado da época para especular os preços. Por isso, vale um conselho. É melhor comprar, quanto mais cedo melhor é, para evitar enchentes e a pessoa ter mais tempo para se organizar. Papais aí em casa, comprem material, preparem logo esse tempo, não deixem tudo para a última hora. É melhor preparar tudo para as nossas crianças em casa. Na Baixa da cidade de Maputo pode-se encontrar livros de distribuição gratuita a serem vendidos. Refira-se que o presente ano letivo arranca a 1 de fevereiro em todo o país.
Ainda sobre notícia de vaga de calor, um aviário perdeu mais de 1000 pintos devido ao calor de hoje. A proprietária avalia as perdas em cerca de 100.000 meticais. As imagens falam por si. Perdas, perdas e mais perdas. É mesmo realmente para assistir as perdas sem poder fazer nada. Fátima Msagi até teve uma boa saída no seu negócio na época festiva. Por isso tentava repor o estoque, mas a sorte não lhe sorriu. Tenho a certeza que aproximadamente 1000 pintos foram embora. Sim, num bando de 4.200, 1000 hoje morreram, sim. Mas o que significa a perda de 1000 pintos em dinheiro? Bem, se fossem grandes, significava uma média de 200.000 meticais. Isso é muito dinheiro. Portanto, assume-se que houve uma perda de 200.000 meticais. Posso assumir que houve uma perda de mais ou menos 100.000 meticais, contando que estão no meio. São, neste momento, com 16 dias. Sim. Enfim, festa mesmo é só para as moscas que, em dia de calor, ganharam carne para nela pousar. Entretanto, sem saída, Dona Msagi diz que terá de esperar o crescimento dos 3.000 pintos dos 4.200 que vinha criando para ver os resultados. E porque Msagi é também presidente da Associação dos Avicultores de Maputo, não tem dúvidas que houve perdas também para vários outros avicultores. Sem nenhuma sombra de dúvida, o avicultor neste momento está a tirar lágrimas da mesma maneira que eu também estou a tirar. Qualquer avicultor que tem pintos a partir de 14 dias em diante, hoje está a chorar. A maioria parte dos avicultores tem o mesmo problema. Fátima Msagi diz que a continuar assim, com altas temperaturas, muitos avicultores poderão abandonar o negócio, principalmente, segundo alega, por não haver políticas de incentivo aos produtores moçambicanos. Com esta notícia, convido-lhe a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. Um sabão que tira manchas na pele, hidrata o cabelo e cura feridas. Não se trata de uma ideia, mas sim de um produto existente no mercado, criado por uma mulher sem formação em química, nem em qualquer área afim. A reportagem exclusiva é de Ricardo Machava e Célio Mugaveia, em Nampula. Os diferentes tipos de plantas no quintal não servem apenas para sombra e enfeite. São uma fonte de matéria-prima para esta mulher zimbabuiana, de 48 anos de idade, residente em Nampula há 10 anos. Para a nossa reportagem, ela faz demonstração do processo de produção de um sabão à base de aloe vera, uma planta bastante conhecida pelas suas propriedades medicinais. Essa aqui é mistura de aloe vera e chá verde, mais óleos e lei. E não é óleo carque, é óleo de girassol, ou tem que misturar com ricin, com outros óleos também para a pele. A mistura pastosa é levada depois para estas formas plásticas, onde fica a secar por 24 horas na sombra. Vão guardar para secar 6 semanas. Ali no armazém? Depois de 6 semanas vamos embalar. O compartimento tem prateleiras onde estão vários tipos de sabão em processo de secagem. As cores têm a ver com a matéria-prima usada. Aqui acontece uma das fases mais decisivas. A Dona Glória está a limar as arestas do sabão e também a limpar as possíveis impurezas. Depois segue-se o processo de emplasticamento e colocação do selo. Terminado esse trabalho, o produto já está pronto para ir ao mercado. O trabalho é bastante minucioso, afinal de contas, o aspecto em que se apresenta o produto conta muito para atrair a atenção de quem vai comprar, sobretudo quando se trata de algo totalmente desconhecido. Quando acabar de limpar, minha filha vai selar, depois pôr marca de cada sabão. Quando acabar isso, vamos pôr nas caixas para guardar. Esperar e vender.
Um sorriso de alegria que Dona Glória faz questão de exibir sempre. Talvez uma expressão de felicidade por ter criado uma linha de sabão medicinal com aplicações diversas, mesmo sem conhecimento de química e sem qualquer formação relacionada. São quantos tipos de sabão que a senhora faz? Agora já tem 22 tipos de sabão. Tem de moringa, muciro, carvalho, cuca, hibisco, alho, mistura, alho e jasmine, e cuca, shampoo, mas outros já esqueci. Tem neem, tem semente de abacate, tem papaya. Yeah. Mas há aquele que compram mais. E no Maputo, pessoas está a gostar esse de carvalho, mas esse de carvalho e compra muito no Maputo. Por exemplo, uma pessoa comprou 200 uma vez. Aqui em Nampula, as pessoas estão a gostar de cuca, shampoo para cabelo, esse tomate e batata para mancha e moringa. A história deste sabão medicinal começou em 2017, quando ela sofria de alergia na pele. Eu estava a fazer comichão quando usa aquele sabão, eu costumo comprar na loja. Depois vai sair borbulha no cara, aqui, não sei como se chama, nos braços. Depois, quando tomar banho, eu costumo usar aloe vera. Depois esse comichão vai parar. Só eu comecei a pensar, procurar. E depois começou a fazer esse sabão. A marca já está registrada, tal como mostram estes documentos. Em Nampula existe pelo menos uma farmácia a vender o sabão da Dona Glória. E seguimos com outras notícias desta feita internacional. Os Estados Unidos da América anunciaram esta sexta-feira a retirada de material militar da Síria. Entretanto, a Rússia diz que os EUA estão à procura de uma razão para ficar na Síria. Ninguém parece ter certezas sobre a retirada militar americana da Síria. Primeiro anunciou oficialmente esta sexta-feira o início da saída dos contingentes que combatem o grupo Estado Islâmico. Logo a seguir, membros do Departamento de Defesa dos Estados Unidos vieram dizer que não. Afinal, para já só está a ser removido equipamento militar, noticiou a agência Euronews. Um funcionário que preferiu falar em anonimato refere que não estamos a retirar as tropas neste estágio. As tropas entram e saem da Síria regularmente. Até o momento, nenhum soldado se retirou do país, apenas o material essencial, acrescentou. Por sua vez, o chefe do Pentágono, questionado sobre a partida na quinta-feira de cerca de 150 soldados americanos da base militar de Meilan, na província de Assak, indicou que se tratou de simples movimentos de tropas. Após o anúncio surpresa de Donald Trump sobre a retirada imediata dos cerca de 2.000 soldados no terreno, o secretário do Estado, Mike Pompeo, fez uma viagem a vários países do Médio Oriente para acalmar os ânimos, sobretudo perante uma Turquia que ameaça invadir o território sírio para conter as forças curdas protegidas por Washington. Face às incertezas, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, veio ao público deixar uma observação sobre a posição dos Estados Unidos, referindo que os Estados Unidos estão à procura de uma razão para ficar na Síria. 2 repórteres da agência Reuters foram condenados a 7 anos de prisão na Birmânia. Em causa está a apropriação de documentos considerados secretos enquanto investigavam um massacre. É pela segunda vez que os 2 repórteres birmaneses da agência noticiosa Reuters são condenados depois de terem recorrido à segunda instância. Os jornalistas são condenados por terem descoberto documentos secretos durante uma investigação a um massacre de muçulmanos rohingyas pelo exército. O veredito que foi emitido em primeira instância não era errado e estava de acordo com as leis em vigor, garante a segunda instância. Decidimos por isso rejeitar o recurso deles, declarou o juiz Aung Naing do Tribunal Superior da região de Naypyidaw, na sala de audições cheia de jornalistas e diplomatas. Esta decisão mostra bem como a liberdade de imprensa está em grande perigo na Birmânia, reagiu o advogado dos jornalistas Tan Zhao Aung. A defesa dos 2 repórteres pode ainda recorrer para o Supremo Tribunal da Justiça de Birmânia. O Alone, de 32 anos, e Kiwa Soy Hu, de 28 anos, que não estiveram presentes na audição, foram considerados culpados de terem infringido a lei sobre os segredos do Estado, que data da era colonial.
Os dois foram acusados de se terem apoderado de documentos classificados como secretos relativos às operações das forças de segurança birmanesas no estado de Rakhine, região noroeste de Myanmar, antiga Birmânia, palco de atrocidades cometidas contra a minoria muçulmana rohingya do país. Mais um marco na presidência de Donald Trump. A paralisação da administração federal já dura 22 dias, um número sem precedentes na história dos Estados Unidos. Os democratas tentam travar o financiamento do controverso muro na fronteira com o México. O presidente democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, foi categórico quanto à possibilidade de entregar os 5,7 mil milhões de dólares que Trump exige para erguer o muro anti-imigração. As consequências da paralisação começam a se fazer sentir. Desde esta sexta-feira, que faltam salários de cerca de 800 mil funcionários públicos. O aeroporto de Miami encerrou um terminal depois da duplicação da quantidade de baixas médicas dos trabalhadores. Em alguns pontos do país, bancos alimentares acionaram dispositivos de ajuda urgente. Donald Trump diz que não vai declarar para já o estado de emergência e que é mais fácil negociar com a China do que com a oposição americana. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, Maputo 35 de máxima, 25 de mínima, Xixai 33 de máxima, 25 de mínima, Inhambane 33 de máxima, 26 de mínima. Seguimos para a zona centro do país, Beira 32 de máxima, 24 de mínima, Icrumane 34 de máxima, 25 de mínima, Chimoio 31 de máxima, 21 de mínima, Tete 33 de máxima, 23 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula 31 de máxima, 23 de mínima, Pemba 30 de máxima, 24 de mínima, Lixinga 25 de máxima, 16 de mínima. De volta ao último bloco do Jornal da Noite, realizou-se esta sexta-feira a terceira jornada do Campeonato Nacional de Futebol Feminino, onde a Academia Militar derrotou a Força da Mudança por 2-1 e o Ferroviário de Maputo goleou o Benfica de Laulane por 4 bolas sem resposta. É um campeonato bastante renhido, o qual movimenta 7 equipas das províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Chimoio e Maputo, nomeadamente a Académica de Pemba, União Desportiva de Lixinga, Cocorico de Ampula, Academia Militar, Força da Mudança, Ferroviário de Maputo e Benfica de Laulane. A organização mostra-se satisfeita pela massificação do futebol feminino no país. Estamos na 5ª edição, crescemos, estamos surpresos também porque teoricamente estávamos a pensar que a equipa representante de Manica era uma equipa para distribuir pontos, mas pelo que verificamos parece que há de haver competitividade e a prova está a decorrer bem, estamos satisfeitos e vimos esta moldura humana aqui em Manica e achamos que estamos a espalhar o futebol feminino no país e ficamos satisfeitos com isso. As equipas que estarão nos lugares de pódio na prova, de acordo com Augusto Damini, para além dos habituais troféus, receberão valores monetários que não quantificou. São 7 equipes, todas contra todas, e estamos a gostar porque logo no princípio estão-se a bater bem. Em termos daquilo que se espera de troféu? Os troféus são os naturais, aqueles que temos dado anualmente desde a primeira edição. A inovação que temos agora é que vamos, com parcerias, vamos premiar, além das taças e medalhas, como de costume, vamos premiar as equipes de forma monetária. Em termos de classificação, a Academia Militar de Nampula está no topo com 9 pontos, seguindo-se o Ferroviário de Maputo com 6, em terceiro a União Desportiva de Lixinga com 3 pontos, enquanto que a Força de Mudança de Chimoio é lanterna vermelha, sem registro de alguma pontuação. O presidente do Comitê Olímpico do Japão, Tsunekazu Takeda, é acusado na França de prática de corrupção no processo de candidatura de Tóquio à organização dos Jogos Olímpicos de Verão de 2020. A informação foi anunciada esta sexta-feira pelo jornal francês Le Monde e confirmada pelo acusado através de um comunicado difundido pelo Comitê Olímpico Japonês. Takeda disse inocente e garante continuar a colaborar com a investigação da justiça francesa. O artigo do jornal gaulês teve por base a informação de que a 10 de dezembro uma alta personalidade nipônica tinha sido interrogada de forma quase que secreta pela justiça francesa. O Le Monde apurou ter-se tratado de Takeda e que o líder olímpico nipônico tinha sido mesmo acusado formalmente
pelo juiz de instrução Redo van Rijnbeck. O magistrado terá concluído haver fortes indícios da prática do crime de corrupção. Em causa está alegada a compra dos votos de membros africanos do Comitê Olímpico Internacional por cerca de 1,8 bilhões para garantir a escola de Tóquio como cidade anfitriã dos Jogos Olímpicos de 2020 à frente de Istambul e Madrid. O Le Monde especifica que o montante resulta da soma de 2 pagamentos separados autorizados por Takeda a uma empresa de Singapura, a qual os procuradores franceses terão conseguido ligar a Papa Moussata Diaka, um dos filhos do senegalês Lamine Diaka. O senegalês foi presidente entre 1999 e 2015 da Federação Internacional de Atletismo e também está investigado em França por corrupção. Takeda garante que os pagamentos autorizados são legítimos e serviram para pagar serviços disponibilizados pela Black Tidings no âmbito de um contrato de consultoria entre a companhia e a candidatura nipônica. Garante ter igualmente efetuado uma investigação aos pagamentos suspeitos e revela não ter encontrado quaisquer indícios de ilegalidade no processo. Tsunakazu Takeda, de 71 anos, é bisneto do imperador Meiji, representou o Japão em 5 edições dos Jogos Olímpicos como cavaleiro e treinador da equipa de equitação. Lidera o Comitê Olímpico Japonês desde 2001 e é visto como a cara de Tóquio 2020. O presidente do Comitê Olímpico Japonês é também membro do Comitê Olímpico Internacional desde 2012. Lidera um dos mais importantes painéis financeiros do organismo internacional. A Takeda é também membro da Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais e do Conselho Olímpico da Ásia, ambos organismos liderados pelo Sheikh Ahmad. Há também um influente membro do Comitê Olímpico Internacional, do qual se afastou enquanto aguardava julgamento em Genebra por um processo de fraude alheio ao universo olímpico. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado uma próxima. Até lá, fique bem, continuação de uma feliz noite. Segundo não bebe, não conduz e tenha bom fim de semana. Notícia e permanência no Noite Informativa.